Vou te contar uma história que provavelmente você nunca imaginou que existisse. Num domingo de festa, minha filha pegou uma tigela de sopa quente e simplesmente jogou no meu rosto, na frente de 30 pessoas. E o pior, ela riu. Se você quer ouvir mais histórias como essa, histórias que acontecem de verdade e que vão te deixar sem palavras, se inscreva no canal agora e aproveita, porque aqui tem muito mais. E me diga aí nos comentários, de onde você está ouvindo essa história? Estou curioso em saber. Meu nome é Almeida, tenho 62 anos, e durante os últimos 4 anos minha vida girou em torno de uma coisa só: ajudar minha filha Juliana. Quando minha esposa faleceu há 5 anos, eu perdi absolutamente tudo que fazia sentido. A casa, os planos, os sonhos que construímos juntos. Tudo desapareceu como fumaça. Juliana, na época, apareceu na minha porta com os filhos Sofia e Lucas, oferecendo-me um lugar para morar. Ela disse: "Pai, você criou a gente sozinho. Trabalhou como louco para que eu tivesse tudo o que era possível. Agora é a minha vez de cuidar de você." Eu acreditei naquelas palavras como se fossem ouro puro. Então eu peguei as minhas poucas coisas e fui morar para a casa dela. Nos primeiros dias foi lindo, sabe? Senti que finalmente eu tinha de volta aquele calor de família que havia perdido quando minha esposa se foi. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Aquela vida que eu esperava ser confortável se transformou numa rotina de trabalho invisível. Eu acordava cedo, bem cedo mesmo, para preparar o café da manhã. Não era porque Juliana pedia, mas porque eu achava que era meu papel, sabe? Sou pai, sou avó. É responsabilidade minha ajudar. As manhãs viravam tardes cuidando de Sofia e Lucas quando saíam da escola. Eu buscava na porta, ajudava com lição de casa, preparava um lanchinho, contava histórias que eles adoravam. Roberto, o marido de Juliana, trabalhava até tarde, e Juliana também saía de casa cedo e voltava estressada. Eu me tornei a engrenagem que mantinha aquela casa funcionando. Lavava roupa, cozinhava jantares elaborados, limpava tudo, passava roupa. Era uma rotina que começava quando o sol nascia e terminava quando a noite tomava conta. Eu não reclamava. Nem uma vez sequer reclamei. Sabe por quê? Porque eu pensava que estava sendo útil, que era para isso que eu tinha sido criado. Um pai vive pelos filhos. Uma avó vive pelos netos. Isso é o que a gente aprende, não é? Que a vida de uma pessoa idosa só faz sentido se ela estiver servindo a alguém. E eu servia com toda a minha alma. Mas havia algo pequeno, quase imperceptível, que começou a me incomodar. Juliana nunca dizia obrigada. Não que ela fosse rude, não é isso. Era mais como se tudo o que eu fazia fosse naturalmente meu dever, não um presente. Nos primeiros anos não pensei muito nisso, mas conforme o tempo passava, essa pequena coisa começava a crescer dentro do meu peito. Tudo mudou no dia da festa de aniversário de Juliana. Era seu aniversário de 32 anos, e ela havia convidado 30 pessoas para comemorar em casa. Juliana é uma mulher bonita, sempre foi. Mas naquele dia, ela estava especialmente radiante. Ela usava um vestido azul claro, que realçava seus olhos. Um vestido lindo, elegante, que a fazia parecer incrivelmente bem. Eu passei a semana inteira preparando a festa. Limpei a casa do teto ao chão, decorei, preparei comidas, fiz aqueles salgadinhos que Juliana adora. Convidei meus amigos que ainda restavam. Tentei tornar o dia dela especial. Quando os convidados começaram a chegar, eu percebia a felicidade dela, e aquilo me enchia de uma alegria estranha, como se eu estivesse vivendo aquela celebração junto com ela. No meio da tarde, quando a festa estava em seu auge, quando havia gente conversando em todos os cantos da sala, eu estava na cozinha terminando de preparar o bolo, quando Juliana entrou rindo com algumas amigas. Ela estava tão bonita, tão segura de si. E eu, como pai que sou, pensei que seria uma coisa carinhosa, algo que a faria sorrir, se eu dissesse algo sobre como ela estava linda naquele dia. Eu saí da cozinha e a chamei. "Juliana, minha filha, vem aqui um segundo." Ela se afastou do grupo de amigas e veio para perto de mim com aquele sorriso radiante. Coloquei a mão no seu ombro e disse: "Você está absolutamente linda hoje.
Esse vestido te deixa extraordinária. Você deveria se permitir usar roupas assim mais vezes. Você brilha quando se veste assim. Isso era tudo. Palavras simples. Um elogio de um pai para uma filha no seu aniversário. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo que eu conhecia sobre Juliana. Seu rosto mudou completamente. Os olhos dela se estreitaram. As amigas ao redor congelaram. Ela saiu da minha frente e foi direto para a cozinha, voltando alguns segundos depois com uma tigela grande, repleta de sopa de abóbora que eu mesmo havia feito naquela manhã. Tudo aconteceu tão rápido que meu cérebro não conseguiu processar. Juliana levantou a tigela e jogou o conteúdo inteiro no meu rosto. A sopa quente, escorrendo pelo meu rosto, queimando minha pele, molhando toda a minha roupa. 30 pessoas assistindo aquilo em completo silêncio. Absoluto silêncio. E depois ela gritou, sua voz cortante como vidro. Quem você pensa que é para me dizer como devo me vestir? Você não é ninguém. Você acha que aquele elogio vem de um lugar bom, mas na verdade é patético. Você é patético. Fiquei ali, congelado, sopa escorrendo do meu cabelo, com as mãos tremendo. Aqueles 30 segundos depois que a sopa atingiu meu rosto pareceram durar uma eternidade. Eu estava parado ali, completamente molhado, com a sopa escorrendo pelo meu cabelo, pela minha roupa, pelo meu rosto. Minha pele ardia por causa da temperatura, mas o pior não era a queimadura física. Era o silêncio que tomou conta da sala. Um silêncio tão pesado, tão completo, que parecia sufocar todos os pulmões presentes. 30 pessoas, amigos de Juliana, colegas de trabalho, vizinhos, familiares distantes, todos me olhando com uma mistura de horror e constrangimento que eu nunca havia visto antes. Algumas pessoas tinham a boca aberta, outras desviavam o olhar, como se não quisessem ser cúmplices daquele momento. Uma mulher no canto sussurrava algo para a amiga ao lado. Juliana continuava ali de pé, com a tigela vazia ainda nas mãos, ofegante. Seus olhos brilhavam de raiva, aquela raiva que eu nunca havia visto direcionada para mim com tanta intensidade. Ela jogou a tigela no sofá e apontou seu dedo diretamente para o meu rosto. Você tem 5 minutos para sumir daqui, ela gritou, sua voz tão alta que ecoou por toda a casa. 5 minutos, pega suas coisas e vai embora. Não aguento mais, entende? Não aguento mais ter você aqui por pena. Eu piscava lentamente, tentando processar o que estava acontecendo. 5 minutos? Sumir? Pena. Você acha que eu não vejo como você fica observando a gente o tempo todo? Continuou Juliana, andando de um lado para o outro como uma fera em uma jaula. Acha que eu não vejo aquele olhar de coitado que você faz quando nos vê curtindo a vida? Você acha que eu não vejo como você tenta se inserir em conversas que ninguém te convidou? Roberto, o marido dela, finalmente se moveu. Ele estava no fundo da sala e começou a caminhar na nossa direção. Juliana, para com isso agora. Vamos conversar em privado. Mas Juliana o cortou com um gesto da mão. Não, Roberto. Chega de fingimento. Chega de todos fingindo que está tudo bem. Ele precisa entender a verdade de uma vez por todas. Ela me encarou nos olhos, e eu senti meu coração se partir um pouco mais a cada palavra que saía da sua boca. Você não é bem-vindo aqui. Nunca foi. Nós apenas o toleramos porque... Bem, porque você é meu pai. Porque temos que ser educados com você. Mas a verdade... Ela fez uma pausa dramática. A verdade é que a gente não quer você aqui. Os netos não precisam de você. Eu não preciso de você. Roberto não precisa de você. Você é um fardo que a gente carrega por obrigação moral. E, francamente, eu estou cansada de fingir. Alguém na festa sussurrou algo. Uma mulher pegou no celular e saiu da sala. Imagino que estava chamando um táxi ou Uber para ir embora daquele espetáculo patético. Eu não conseguia falar. Minhas cordas vocais simplesmente não respondiam. Minha boca abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Tudo o que eu havia feito nesses 4 anos, cada refeição que preparei, cada vez que acordei cedo para cuidar dos netos, cada vez que silenciava minha própria dor para estar presente para a família, tudo aquilo foi reduzido a uma palavra. Fardo.
Sofia apareceu na porta do quarto, onde as crianças estavam brincando. Minha neta tinha apenas 8 anos. Seus olhinhos estavam vermelhos de lágrimas. Vó! Ela chamou, sua voz fraca e confusa. Por que vocês estão gritando? Juliana nem olhou para a filha. Apenas continuou me encarando com aquele ódio nos olhos que eu não conseguia explicar. 5 minutos, pai, ela disse, e deu as costas para mim. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não dramaticamente, mas morreu de verdade. Era como se uma parte de mim que acreditava que o sacrifício significava algo, que o amor incondicional era recompensado, que a família era sagrada. Essa parte simplesmente deixou de existir. Eu olhei ao redor para aqueles 30 convidados. Ninguém fazia contato visual comigo. Ninguém vinha em minha defesa. Ninguém dizia uma palavra. Roberto estava com as mãos nos bolsos, olhando para o chão como se aquilo fosse a coisa mais embaraçosa que ele já tinha visto. Talvez fosse mesmo. Limpei meu rosto com a manga da camisa. A sopa ainda escorria, agora misturada com minhas lágrimas que finalmente começavam a descer. Mas não era o momento para desabar. Não diante de todos aqueles olhos. Eu ainda tinha um pouco de dignidade deixando. Caminhei em direção ao corredor que levava ao meu quarto. Meus passos eram lentos, deliberados, calmos. Não ia dar a Juliana o prazer de me ver correndo ou desesperado. Se ela me quer fora em 5 minutos, então eu sairia. Mas sairia com a cabeça erguida. Onde você pensa que vai? Gritou Juliana atrás de mim. Disse que são 5 minutos. 5! Eu não respondi. Apenas continuei caminhando. Sofia correu atrás de mim, seus passos pequenos e rápidos no assoalho de madeira. Vó, onde você vai? Eu virei para ela e ajoelhei-me, mesmo com a sopa ainda secando na minha roupa. Coloquei as mãos delicadamente no rosto da menina. A avó precisa viajar um pouco, querida. Mas isso não muda nada do amor que sinto por você. Você me promete que vai cuidar bem do seu irmão e dos seus pais? Lágrimas escorriam pelo rosto da criança. Eu não entendo. Por que você está indo embora? Às vezes as pessoas crescem e precisam caminhos diferentes. Disse eu, recitando as palavras que havia lido em tantos livros e filmes, mas que agora saíam da minha própria boca como uma sentença. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Estava completamente sozinho. O relógio de parede marcava 15 para as 6 da tarde. Juliana havia dito 5 minutos. Eu tinha um cronômetro invisível correndo. Olhei ao redor do quarto que havia sido meu lar durante 4 anos. As paredes que eu mesmo havia pintado anos atrás. Os móveis simples que trouxe da minha casa anterior. As fotos dos netos na parede. As roupas que Juliana havia me dado quando se desfez dos seus casacos antigos. Peguei uma mala velha que estava embaixo da cama. A mesma que havia usado quando deixei minha casa anterior. Comecei a colocar minhas coisas dentro dela. Roupas. Documentos. Meu passaporte. A aliança que minha esposa me havia dado 57 anos atrás. O anel da classe dele. As poucas joias que restavam. Enquanto arrumava, ouvia Juliana gritando lá fora. Agora falando com os convidados sobre como eu era um peso, um parasita. Alguém que havia desperdiçado sua juventude com sacrifícios que não eram nem necessários. Como se eu houvesse forçado aqueles sacrifícios nela. Como se ela não tivesse pedido ajuda. 4 minutos se passaram. Eu fechei a mala. Peguei minha carteira. Verifiquei se tinha o meu celular. Tudo o que importava cabia naquele pequeno espaço. Saí do quarto sem olhar para trás. Passei pela sala onde os convidados ainda estavam ali. Alguns tentando se comportar como se nada tivesse acontecido. Alguém estava comendo salgadinho. Outro estava bebendo refrigerante. A vida continuava como se aquele momento fosse apenas uma pequena interrupção em uma festa. Juliana não disse nada quando passei. Apenas me observou com aquele olhar frio de quem acaba de expulsar uma criatura indesejada de sua casa. Adeus, murmurei, para ninguém em particular, pois ninguém realmente ouvia. Abri a porta da frente e entrei na noite. Era terça-feira, 19 de setembro de 2023. Meu último dia naquela casa. Meu último dia de ser pai para Juliana. Eu havia chegado à porta da rua com a mala na mão, pronto para sair daquela casa para sempre.
Meus pulmões estavam comprimidos. Meu peito doía de uma forma que nenhuma dor física conseguiria descrever. Eu estava literalmente deixando tudo para trás. 4 anos de minha vida. As lembranças com meus netos. O quarto que decorei com tanto carinho. Tudo. Mas enquanto atravessava a soleira da porta, algo aconteceu dentro de mim. Uma voz pequena, fraca, mas determinada, começou a ecoar em meu peito. E essa voz dizia uma coisa muito simples. Não. Não é assim que isso vai terminar. Eu parei. Virei-me novamente para trás. Minhas mãos começaram a tremer, mas não de medo. De algo muito mais poderoso. Raiva? Não. Não era raiva. Era dignidade. Era aquela parte de mim que havia sido ignorada durante tantos anos finalmente acordando e dizendo que precisava ser ouvida. Entrei novamente na casa. A festa havia praticamente se dissolvido. Alguns convidados ainda estavam ali, em grupos pequenos, sussurrando e lançando olhares na minha direção. Juliana estava na sala conversando com Roberto, que parecia estar tentando acalmá-la. Ela virou quando me viu entrar novamente. Pensei que você tinha 5 minutos. Ela disse com aquele tom sarcástico que eu estava começando a reconhecer. Ou o tempo de uma mãe rejeitada não conta? Eu não respondi. Apenas caminhei em direção ao meu quarto novamente. Abri a mala que havia acabado de fechar e comecei a procurar dentro dela. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora com um propósito claro. Procurava pelos documentos. Aqueles papéis que havia trazido comigo quando me mudei para a casa de Juliana. Encontrei a pasta de couro marrom, velha, surrada, mas contendo tudo o que eu precisava. Tirei de dentro dela a escritura da casa, o documento original, o comprovante de propriedade, as certidões de registro que provavam, além de qualquer sombra de dúvida, que aquela casa era minha. Caminhei de volta para a sala, segurando os papéis firmemente. A festa tinha desaparecido completamente agora. Os últimos convidados estavam rapidamente pegando seus casacos e saindo discretamente, como se não quisessem testemunhar o que estava por vir. Coloquei os documentos sobre a mesa de centro da sala, bem no meio, onde todos pudessem ver. Meu olhar encontrou o de Juliana. Seus olhos se estreitaram com confusão. "O que é isso?" perguntou ela, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Eu respirei profundamente. E quando fui falar, minha voz saiu calma, controlada, como se finalmente eu tivesse encontrado a solidez que havia perdido. "Você disse que eu tinha 5 minutos para sair daqui." Eu comecei, apontando para os documentos. "Que eu deveria desaparecer. Que eu era um fardo, um peso. Que você não me quer aqui." "Almeida", tentou Roberto, levantando a mão em um gesto apaziguador. Mas eu continuei, meu olhar fixo em Juliana. "Certo. 5 minutos aí, tudo que for seu desaparece." Juliana se aproximou lentamente dos documentos. Pegou a escritura com as mãos tremendo. Seus olhos passaram pelas linhas. Eu podia ver o momento exato em que a compreensão começava a se desenhar em seu rosto. Vi aquela linha vertical entre suas sobrancelhas se aprofundar conforme ela lia palavra após palavra. Isso não pode ser verdade", murmurou ela, folheando os papéis com desespero. "Essa casa é minha", disse eu, minha voz tão firme quanto aço. "Eu a comprei 28 anos atrás, quando você tinha apenas 4 anos. Eu a paguei durante décadas, trabalhando noites inteiras, fins de semana, feriados. Cada parede aqui, cada telha nesse telhado, cada azulejo nesse banheiro, tudo foi pago com meu suor e meu sacrifício." Roberto havia parado perto da mesa, olhando para os documentos com expressão chocada. "Almeida, você nunca mencionou isso antes." "Não foi necessário", respondi eu. "Quando minha esposa morreu e você, Juliana, ofereceu-me um lugar para morar, eu pensei que aquilo significava algo. Que aquilo vinha de um lugar de amor e gratidão. Então, naturalmente, eu trouxe a casa para o seu nome. Queria que vocês todos fossem seguros. Queria que vocês soubessem que tinham um teto protegido, que era deles." Juliana deixou cair os papéis como se queimassem suas mãos. "Pai, isso é... Você está blefando. Você está tentando me assustar."
Leia você mesma, disse eu calmamente. Cada documento está aqui. Cada certidão. Cada comprovante. E você sabe por que tenho tudo isso? Porque quando você era uma adolescente, eu sempre te ensinei. Nunca assine nada que você não tenha lido completamente. Nunca confie cegamente em uma pessoa, mesmo em quem você ama. Sempre mantenha seus documentos importantes em um lugar seguro. Parece que você esqueceu daquela lição. O rosto de Juliana ficou pálido. Branco como papel. Roberto também ficou em silêncio total. Quando você me colocou fora daqui há poucos minutos, continuei. Você não percebeu que a casa em que você está é propriedade minha? Os móveis que você senta? Muitos deles eu trouxe daqui. O sofá onde você tira suas tardes de folga? Eu comprei. O computador no quarto das crianças? Eu paguei. Essa casa inteira, Juliana, é minha. Sofia e Lucas apareceram na escada, seus rostos assustados. Eles sentiam a tensão no ar, aquela eletricidade que precede uma tempestade. Mas você disse que me dava 5 minutos para sair. Continuei. Meu tom agora é um pouco mais suave, mas ainda firme como ferro. Então aqui está. 5 minutos aí, tudo que for seu desaparece. Você, Roberto, as crianças, seus pertences pessoais, tudo. Você não pode fazer isso. Disse Juliana, sua voz agora implorante. Essa é a casa onde nossas crianças vivem. Você não pode nos colocar na rua. Posso, afirmei eu. E é exatamente o que você esperava que eu fizesse há poucos minutos quando me jogou sopa no rosto e me expulsou como se eu fosse lixo. A diferença é que eu sou seu pai, e apesar de tudo, ainda não sou capaz de fazer com meus netos o que você fez comigo. Roberto colocou a mão no ombro de Juliana, e pela primeira vez, vi pena em seus olhos. Pena de mim, ou de si mesmo por ter ficado do lado dele a noite toda sem questionar nada. Peguei os documentos de volta e os guardei na minha pasta. Vocês podem ficar por enquanto, mas isso vai mudar. Muito em breve, você entenderá que ações têm consequências, que palavras feridas deixam marcas, e que esse eu que você vê aqui em pé, ele já não é o mesmo Almeida que chegou nessa casa há 4 anos disposto a sacrificar tudo. Esse Almeida morreu quando você jogou essa sopa no meu rosto. Caminhei para a porta novamente, dessa vez com a mala e os documentos em mãos. Desta vez, ninguém tentou me parar. Fui embora naquela noite, deixando Juliana aos prantos no chão da sala, cercada pelos móveis que havia perdido o direito de possuir. Juliana caiu de joelhos no chão da sala. Seus olhos ainda estavam fixos nos documentos que eu acabava de guardar, como se pudesse, através da força da vontade, mudar o que estava escrito naqueles papéis. Seu corpo inteiro tremia. Não era o tremor de uma pessoa com raiva. Era o tremor de alguém que havia acabado de perceber, em 1 segundo, que havia cometido o maior erro de sua vida. Pai, espera, disse Roberto, levantando a mão. Sua voz não era mais aquela voz de um homem desconfortável tentando não se envolver. Agora havia urgência, desespero mesmo. Espera um momento. Vamos conversar sobre isso. Vamos ser racionais. Eu virei para ele, parado na porta ainda segurando minha mala. Ser racional? Você quer que eu seja racional agora? Você estava aqui, Roberto. Você viu tudo. Você ouviu cada palavra que ela disse. E você não disse nada. Você não defendeu nem a mim, nem a si mesmo por estar permitindo aquilo. Roberto abaixou a cabeça. Ele sabia que eu tinha razão. Ele havia permanecido do lado dele o tempo todo, talvez esperando que aquela tempestade passasse, que a situação se resolvesse naturalmente. Mas a vida não funciona assim. Às vezes as pessoas precisam ser confrontadas com as consequências de suas ações. Almeida, por favor, continuou Roberto, aproximando-se de mim. Sua voz agora era quase um sussurro. Eu não sabia que você faria isso. Nenhum de nós sabia. Ela estava brava. Disse coisas que ela provavelmente não pretendia. Ela sabia exatamente o que estava dizendo. Interrompi eu firmemente. Não há como jogar em sopa no rosto de uma pessoa e depois dizer que foi um momento de raiva. Raiva é pedir para sair de perto. Raiva é gritar. Mas aquilo foi algo muito mais profundo. Aquilo foi desprezo. Juliana finalmente conseguiu se levantar do chão. Seus olhos agora estavam vermelhos, inchados de lágrimas.
Seu rosto havia mudado completamente. Não era mais aquele rosto de uma mulher confiante que havia me humilhado poucos minutos antes. Agora era o rosto de alguém que havia perdido tudo em um instante. Pai, eu sinto muito, ela disse, sua voz rouca. Eu sinto muito, muito. Eu não pensei... Eu não sabia que a casa era... Ela não conseguia completar a frase. As lágrimas desciam pelo seu rosto. E ela continuava abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Você não sabia? Perguntei eu, erguendo uma sobrancelha. Você viveu aqui durante 8 anos, Juliana. Você pagava contas? Não. Você fazia o financiamento? Não. Você cuidava da documentação? Não. Você simplesmente vivia, como se a casa tivesse simplesmente aparecido aqui por mágica. Como se a propriedade fosse um direito seu garantido. Sofia e Lucas ainda estavam na escada, observando tudo com aqueles olhinhos grandes, cheios de medo e confusão. Sofia teve a coragem de descer alguns degraus. Vó! Chamou ela, sua voz pequena. Vó, você não vai embora de verdade, vai? Meu coração se partiu ao ouvi-la, mas eu sabia que não podia ceder. Se eu cedesse agora, se eu perdoasse Juliana tão facilmente, qual seria a mensagem? Que você pode humilhar as pessoas e não há consequências? Que você pode machucar quem vos ama e tudo se resolve com um desculpa? A avó precisa ir, minha querida, disse eu com a voz um pouco tremendo. Mas isso não muda o fato de que a avó te ama. Virei-me novamente e caminhei para o meu quarto. Desta vez, ninguém tentou me parar imediatamente. Mas quando comecei a remover meus poucos pertences das prateleiras e do guarda-roupa, ouvi passos atrás de mim. Era Roberto. Ele havia me seguido silenciosamente até meu quarto. Almeida, escuta, disse ele, apoiando-se contra o batente da porta. Eu entendo que você está ferido. Você tem todo o direito de estar. Mas isso é uma punição muito severa, você não acha? Eu coloquei minhas roupas na mala com movimentos deliberados. Camisetas antigas, calças gastas, aqueles casacos que Juliana havia me dado quando não queria mais. Cada peça era um símbolo de como eu havia vivido. Com as sobras, com aquilo que outros não queriam mais. Punição? Repeti eu, virando para encarar Roberto. Você acha que o que eu estou fazendo é punição? Bem, você está expulsando sua filha de casa. Não estou expulsando ninguém. Cortei eu. Eu apenas lembrei a Juliana de uma verdade que ela parece ter esquecido. Tudo tem dono, e aquele dono tem direitos. Você sabe quantas noites eu perdi o sono pensando em como deixar essa casa segura para vocês? Quantas vezes eu fiz horas extras para pagar os impostos? Quantas vezes eu renunciei a meus próprios sonhos para que Juliana pudesse ter uma vida confortável? Roberto não respondeu. Ele apenas ficou ali, observando-me arrumar minha vida em uma mala velha. Quando minha esposa faleceu, continuei eu pensei que havia perdido tudo. Mas pelo menos tinha a esperança de que Juliana entendesse o sacrifício, que ela valorizasse aquilo. E por 4 anos eu tentei demonstrar que valia a pena, mas aparentemente não valia. Peguei os livros que estavam na prateleira. Alguns deles eram heranças da minha mãe. Livros antigos, com as páginas amareladas, anotações nas margens. Guardei-os cuidadosamente. Você tem direito de ficar aqui, Roberto, disse eu, mais suavemente. Você nunca me jogou sopa no rosto. Você nunca me chamou de fardo. Você apenas permitiu que isso acontecesse. Mas isso é um problema entre você e sua consciência. Não entre você e eu. Roberto saiu do quarto sem dizer nada. Eu continuei meu trabalho, silenciosamente, retirando cada pedaço de mim daquela casa. Quando terminei, minha mala estava praticamente cheia. Não havia muito que me pertencia naquele lugar. Uma vida pode ser tão pequena, tão insignificante, que cabe em uma mala velha. Aquele pensamento me assustou e me acalmou ao mesmo tempo. Saí do quarto uma última vez. Juliana ainda estava na sala, agora sentada no sofá, os olhos fixos em nada. Roberto estava de pé ao seu lado, com a mão em seu ombro, mas ela nem parecia notar. Caminhei até a porta da frente. Lucas correu atrás de mim. Vó! Vó, espera! Gritou ele, seus olhos vermelhos de lágrimas.
Por que você está indo embora? Você fez algo errado? Agachei-me e abracei meu neto com força. Não, meu filho. A avó não fez nada errado. Às vezes, as pessoas que amamos nos machucam. E quando isso acontece, a gente precisa se afastar um pouco para cicatrizar. Você entende? Lucas balançou a cabeça, mas eu tinha certeza de que ele não entendia realmente. Como uma criança de 6 anos poderia entender os complexos sentimentos de traição e decepção que estavam dentro de mim? Abri a porta. A noite estava fria, e eu podia sentir o ar fresco na minha pele, ainda marcada pelo calor da sopa que havia sido jogada ali tantas horas atrás. Enquanto saía pela porta, ouvi Juliana finalmente falar. Sua voz fraca como um sussurro. Pai, pai, onde você vai ir? Eu pausei por um momento, mas não virei. Apenas continuei caminhando para a noite. Não sei, respondi, minha voz carregada de uma tristeza que me surpreendeu por sua profundidade. Mas em algum lugar onde não sou um fardo. A porta se fechou atrás de mim com um som que ecoou como um ponto final. Eu estava apenas 3 passos além da porta quando ouvi Juliana gritando meu nome. Almeida! Almeida! Espera! Espera um segundo! Suas pegadas bateram no asfalto atrás de mim, descompasso e desesperada. Eu podia ouvir os sons da noite ao meu redor. Cachorros latindo longe, o sussurro dos carros passando na rua principal, a brisa fria que soprava entre as casas. Mas aquilo que mais ecoava era o som de Juliana me perseguindo, seus pulmões ofegantes enquanto ela corria. Não virei. Continuei caminhando na direção da rua principal, minha mala rangendo levemente a cada passo que dava. Meus pulmões também estavam cansados, meu corpo inteiro doía, mas minha mente estava clara. Absolutamente clara. Pai, pai, por favor, gritou ela novamente. E desta vez havia algo diferente em sua voz. Não era mais aquela autoridade de uma mulher que sabia exatamente o que queria. Era desespero puro. Era pânico. Era a voz de alguém que havia perdido completamente o controle da situação. Finalmente, ela alcançou meu braço. Suas mãos se fecharam ao redor do meu casaco, puxando-me para trás com uma força que nem sabia que possuía. Por favor, soluçava ela, lágrimas correndo pelo seu rosto. Por favor, eu sinto muito. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Eu não pensei. Eu não sabia que você faria isso. Lentamente, virei para enfrentá-la. Seu rosto estava pálido, devastado. Era como se eu estivesse vendo uma versão diferente da minha filha. Não aquela mulher furiosa que havia me jogado sopa no rosto poucas horas antes, mas uma criança perdida que acabava de cometer um erro terrível. Você estava bem certa de seus sentimentos há poucos minutos, disse eu, minha voz calma, mas fria como gelo. Você foi muito clara sobre como se sentia em relação a mim. Cada palavra. Mas eu estava brava. Eu estava frustrada com outras coisas. Não era você. Nunca foi você, disse Juliana, suas palavras saindo em uma torrente desorganizada. Eu descontei tudo em você. E está tudo errado. Eu sei que está errado. Lucas apareceu na porta, descalço, em seu pijama de super-herói. Vó? Vó? Volta! Volta para casa! Ele gritava, sua voz pequena e perdida na noite. Eu quero que você fique aqui. Meu coração se partiu em pedaços ao ouvi-lo. Meu pobre netinho, inocente em tudo isso, sem entender o porquê de sua vida estar desabando ao seu redor. Lucas! Volta para dentro! Chamei, mas minha voz saiu fraca. Não! Gritou ele, descendo os degraus correndo. Você não pode ir embora! Você não pode! Sofia apareceu atrás dele, também descalça, seus pequenos dedos agarrados ao casaco de Lucas. Ambas as crianças correram em minha direção, seus rostos molhados de lágrimas. Deixei a mala cair no chão e agachei-me, e Sofia e Lucas correram direto para os meus braços. Abracei-os com toda a força que tinha, enterrando meu rosto no cabelo deles, inalando aquele aroma que era único deles, uma mistura de shampoo infantil e inocência. Vó, por que você está indo embora? O que a gente fez? Perguntou Sofia, soluçando contra meu peito. A gente fez algo errado? Não, querida, não. Vocês não fizeram nada errado.
Vocês dois são perfeitos, disse eu, e as lágrimas finalmente começaram a descer pelo meu rosto. Vocês são absolutamente perfeitos. A gente que é complicado. A gente que machuca as pessoas que amamos sem nem perceber que está fazendo isso. Lucas me olhou nos olhos com aquela intensidade que apenas crianças possuem. Você volta amanhã? A resposta estava na minha boca. Pronta. Talvez. Mas aquilo seria uma mentira. E eu tinha prometido a mim mesmo que não seria mais desonesto. Não depois de tudo. Não sei, meu amor. A avó precisa pensar sobre algumas coisas. A avó precisa aprender a cuidar de si mesma primeiro. Juliana estava ao meu lado agora, de joelhos no chão, suas mãos tremendo. Almeida, por favor. Você é tudo para essas crianças. Você é tudo para mim. Por favor, não faça isso. Eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. Levantei-me, as crianças ainda presas aos meus braços. Olhei para Juliana e vi a verdade em seus olhos. Ela realmente queria que eu ficasse. Mas a verdade também era que ela havia permitido que aquela raiva brotasse a partir de um lugar muito profundo. A verdade era que as pessoas simplesmente não tratam quem amam do jeito que ela havia me tratado, nem mesmo em um momento de raiva. Talvez você mude, disse eu suavemente. Mas preciso saber que você faria isso por você mesma, não por mim. Nunca mais deveria ser por causa de outra pessoa. Coloquei Sofia e Lucas no chão, joelhei-me e abracei-os uma última vez. Vocês precisam voltar para dentro. Está frio e vocês precisam dormir. Ouçam a mamãe, está bem? Sejam bons com ela. Cuidem um do outro. Não! Gritou Lucas, agarrando-se a mim com desespero. Não! Você não pode ir. Roberto apareceu na porta, vendo aquela cena de caos e desespero. Ele correu até nós e gentilmente pegou Lucas nos braços, mesmo enquanto o menino se debatia e gritava. Venha, Lucas, venha. Vamos deixar a avó ir, disse Roberto, sua voz quebrada pela emoção que ele também estava sentindo. Sofia deixou-se ser levada por Juliana, seus pequenos ombros sacudindo enquanto chorava silenciosamente. Eu peguei minha mala novamente, minha mão tremendo enquanto segurava a alça. Eu vou procurar por um lugar para ficar esta noite, disse eu para Juliana, que ainda estava de pé na frente de mim, completamente destroçada. Você terá notícias minhas através de um advogado sobre a casa. Não vou fazer nada impulsivo, mas precisamos resolver isso legalmente. Almeida, começou ela, mas sua voz falhou. Comecei a caminhar em direção à rua novamente, deixando para trás o som dos choros das crianças, os soluços de Juliana e a noite fria que havia aceitado apenas algumas horas atrás como meu novo lar. Não olhei para trás. Força e dignidade eram tudo o que me restava naquele momento. E se olhasse para trás, ambas desapareceriam como fumaça. A rua principal estava silenciosa quando cheguei a ela, com alguns carros ocasionais passando. Vi uma placa de hotel a alguns quarteirões de distância. Aquilo seria suficiente para esta noite. Enquanto caminhava na direção daquelas luzes distantes, uma única verdade cristalizava-se em meu peito. Eu havia deixado minha casa, minha filha, meus netos. E não havia volta. O Hotel Cristal era um lugar modesto, com paredes que já conheceram dias melhores e um ar-condicionado que fazia barulhos estranhos durante a madrugada. Mas era tudo que eu podia pagar naquele primeiro momento. Passei 3 noites ali, dormindo pouco, pensando demais e observando como os dias se desenrolavam sem mim na vida de Juliana. Eu havia colocado meu telefone no silencioso. Não queria ouvir os apelos, as promessas, os volta por favor que imaginava estar chegando mensagem após mensagem. Precisava de distância. Precisava de clareza. E mais do que qualquer coisa, precisava descobrir quem era eu quando não estava vivendo pela aprovação de alguém. Na 3ª noite no hotel, enquanto estava sentado na cama pequena demais para meu corpo cansado, recebi uma ligação. O número era desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me fez levantar e apertar aquele botão verde. Almeida? Seu nome é Almeida Ferreira Santos? Perguntou uma voz masculina ao outro lado, formal e profissional. Sim, sou eu, respondi, minha mente já trabalhando para entender quem era aquela pessoa. Meu nome é Dr. Mendes.
Sou advogado especializado em sucessões e heranças. Estou tentando localizá-lo para discutir um assunto muito importante e urgente. Meu coração disparou. Heranças? Sucessões? Eu não conhecia ninguém rico o suficiente para deixar algo para mim. Deve ser um engano, doutor, disse eu, começando a desligar. Espera, por favor. Trata-se de sua tia, Elvira Andrade Santos. Ela faleceu há 8 dias, e você foi nomeado como seu único herdeiro. Tia Elvira. O nome ecoou em meu peito como um sino que não havia sido tocado em décadas. Minha tia Elvira, a irmã mais jovem da minha mãe. A que se casou cedo e saiu do país. A que mandava cartões de Natal com letras entusiasmadas falando sobre Paris, depois Suíça, depois Milão. A que eu via apenas em fotos antigas, sorrindo para uma câmera em lugares que eu nunca visitaria. Você está bem, Almeida? Perguntou o advogado. Sim. Desculpe. Apenas surpreendido. Como ela sabia onde me encontrar? Nós não nos falamos em anos. Bem, isso é parte do que temos que discutir. A senhora Elvira deixou uma carta explicando tudo. Você pode vir ao meu escritório amanhã pela manhã? Aquela ligação mudou tudo. No dia seguinte, eu estava em um escritório impecável no centro da cidade, sentado em uma poltrona de couro que custava provavelmente mais do que tudo que eu possuía. O Dr. Mendes era um homem elegante, com cabelos grisalhos e aquela aparência de alguém que havia passado a vida inteira rodeado de dinheiro. Sua tia era uma mulher notável, disse ele, abrindo uma pasta grossa. Ela viveu uma vida luxuosa, mas também muito solitária. Ela investiu bem, muito bem mesmo, ao longo dos anos. E quando chegou o momento de decidir quem seria seu herdeiro, ela pensou bastante. Por que eu? Perguntei, minha voz ainda cheia de descrença. Nós não éramos próximos, porque você era o único que nunca pediu nada dela, respondeu o Dr. Mendes, apontando para uma carta que havia sobre a mesa. Deixa eu ler para você um trecho. Meu querido sobrinho Almeida, ao longo dos anos vi tantos membros da família tentando se aproximar de mim quando descobriam que tinha dinheiro. Mas você nunca pediu. Você apenas vivia sua vida, cuidando de sua filha, sacrificando-se, sendo bondoso com quem você amava. É essa bondade que quero recompensar. Você merece ser feliz. Você merece ser livre. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Tia Elvira havia visto em mim algo que eu mesmo havia esquecido que existia. Quanto? Perguntei, porque aquela era a pergunta que importava em uma situação como essa. 3 milhões de reais, respondeu ele calmamente. Além disso, há um apartamento em São Paulo que foi totalmente pago, diversas contas bancárias e investimentos. Sua tia era extremamente bem-sucedida. 3 milhões de reais. As palavras não faziam sentido. Era como se alguém as tivesse dito em um idioma estrangeiro que eu não compreendia. 3 milhões. Aquele número era tão grande, tão impossível, que meu cérebro simplesmente se recusava a processá-lo. Passei as próximas 3 semanas fazendo documentação, assinando papéis, transferindo fundos. O Dr. Mendes foi incrivelmente gentil e paciente, explicando cada passo do processo. Pela primeira vez em minha vida, eu tinha acesso a dinheiro de verdade. Não apenas o suficiente para viver, mas o suficiente para escolher como queria viver. Decidi não vender a casa. Deixei Juliana morando lá. Mas através de um advogado, estabeleci termos claros. Ela pagaria um aluguel justo, ou eu venderia a propriedade. Foi uma decisão que me custou internamente, mas precisava ser feita. Depois, comecei a procurar por um apartamento novo. Encontrei um lugar perfeito em um bairro nobre da cidade. Era um apartamento no 15º andar, com janelas enormes que davam para um parque arborizado. 2 quartos, uma sala ampla com cozinha equipada e uma varanda que se tornaria meu refúgio favorito. O preço era alto, mas agora o dinheiro não era mais um problema. Quando assinei o contrato de aluguel, senti algo mudando dentro de mim. Não era felicidade. Não exatamente. Era mais como um renascimento. Eu estava deixando para trás não apenas uma fase da minha vida, mas também aquela versão de mim que havia aceitado ser invisível.
Mudei-me para o apartamento no início de outubro. Comprei móveis novos, roupas que não eram apenas as que sobrava de outras pessoas, livros que sempre quis ler. Pela primeira vez em décadas, minhas posses eram escolhidas por mim, não por acaso ou necessidade. À noite, eu ficava naquela varanda, observando as luzes da cidade, e permitia-me sonhar. Sonhar com viagens, com cursos que gostaria de fazer, com a pessoa que eu gostaria de me tornar agora, que tinha liberdade financeira e uma segunda chance na vida. Uma semana depois de me mudar, enquanto estava tomando café da manhã naquela varanda, meu telefone tocou novamente. Era o Dr. Mendes. Almeida, apenas um aviso final sobre os processos de transferência. Tudo está praticamente concluído. Seus investimentos começarão a gerar retorno em alguns meses. Você está bem? Estou, respondi. E era verdade. Estou muito bem, doutor. Enquanto desligava o telefone, olhei para o horizonte. Alguma coisa havia mudado. Eu havia mudado. E ninguém poderia me devolver aquele lugar de antes. Outubro se transformou em novembro. E com a mudança das estações, veio a mudança dentro de mim. Era como se eu tivesse despertado de um sono de 62 anos e finalmente estivesse vendo o mundo com clareza. A primeira coisa que fiz foi me livrar de toda a roupa velha. Aquelas camisetas gastas, aqueles jeans que Juliana havia me dado com furos que ela não queria mais remendar, aqueles casacos que eram mais lembrança de pobreza que proteção contra o frio. Tudo isso foi doado para organizações de caridade. Depois, fui ao melhor alfaiate da cidade. Um homem chamado Vicente, que havia trabalhado com figurinos de teatro por décadas. Ele mediu cada parte do meu corpo com precisão, discutindo cores, tecidos, cortes. Pela primeira vez na vida, minhas roupas foram feitas especificamente para mim. Não para se encaixar em meu corpo, mas para celebrá-lo. Quando recebi meus primeiros trajes, um blazer azul marinho com linhas perfeitas, calças bem cortadas, uma camisa de seda que parecia abraçar minha pele como um sussurro, eu mal reconhecia a pessoa que me encarava no espelho. Aquele homem parecia seguro, parecia importante, parecia vivo. Com a nova aparência veio uma confiança que eu pensava ter perdido há muito tempo. Comecei a frequentar lugares que sempre pensei que eram reservados para outras pessoas. Restaurantes sofisticados, galerias de arte, teatros que apresentavam peças internacionais. Em cada um desses lugares, as pessoas me tratavam diferentemente do que estavam acostumadas a me tratar na vida anterior. Os garçons puxavam cadeiras para mim com deferência. Os recepcionistas saudavam-me pelo nome, mesmo que eu visitasse pela primeira vez. Os outros clientes pareciam reconhecer em mim uma certa qualidade que eu mesmo estava descobrindo. Não era arrogância, era dignidade. Era o conhecimento de que eu valia a pena. Matriculei-me em um curso de idiomas. Sempre quis aprender italiano, francês, até um pouco de espanhol. Na aula, havia executivos, professoras, pessoas de todas as idades e origens. Ninguém sabia que eu havia sido um homem invisível alguns meses atrás. Para eles, eu era apenas Almeida, o senhor elegante que fazia perguntas inteligentes e que tinha uma perspectiva interessante sobre a vida. O professor de italiano, um homem chamado Marco, tornou-se amigo meu. Uma noite, depois da aula, ele me convidou para um café. Você tem uma história, não é? Perguntou ele, com aquela intuição que os europeus parecem ter. Alguém que viveu, que sofreu, que finalmente descobriu como viver. Sorri. Como você soube? Porque está tudo escrito em como você fala, em como você se move. Você é um homem que ressuscitou, respondeu Marco. Comecei a viajar. A primeira viagem foi a Roma, acompanhado por Marco. Visitei a Fontana di Trevi, o Vaticano, os fóruns antigos. Ficava sentado em cafés pequenos, tomando expresso, observando a vida italiana passar por mim. Uma vida que sempre imaginei estar reservada para outras pessoas, mas que agora era minha. Roma foi seguida por Barcelona, depois Paris, depois Lisboa. Em cada cidade, eu me permitia ser um turista completo. Alguém que caminhava devagar, que parava para observar, que falava com estranhos,
que permitia-se se perder nas ruas estreitas e encontrar-se novamente. Quando voltei para meu apartamento entre as viagens, eu costumava ficar na varanda à noite, observando as luzes da cidade e simplesmente chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por Tia Elvira ter acreditado em mim. Gratidão por estar vivo. Gratidão por finalmente conhecer a pessoa que eu sempre deveria ter sido. Meu círculo social começou a se expandir. Pessoas no mundo das artes, intelectuais, empresários que tinham histórias interessantes para contar. Eu era convidado para jantares, para vernissagens, para eventos sociais onde as conversas fluíam sobre política, filosofia, arte. Conversas que eu nunca havia tido tempo para ter quando estava trabalhando apenas para sobreviver. Em um desses eventos, conheci uma mulher chamada Beatriz. Ela era musicista, tecia histórias com o violino como outros teciam com palavras. Ela tinha olhos que enxergavam através das máscaras que as pessoas usam. Quando olhou para mim naquela primeira noite, senti que ela via o verdadeiro Almeida. Não o Almeida rico. Não o Almeida com roupas caras. Mas o Almeida que havia aprendido a amar a si mesmo. Você é interessante, disse ela, apertando minha mão. Você tem histórias. Mas ainda está com medo de contá-las. Ela tinha razão. Aquele último mês de 2023 foi transformativo de maneiras que eu não conseguia nem descrever. Eu havia se tornado alguém novo, mas não de forma falsa ou superficial. Era como se o dinheiro e a liberdade tivessem simplesmente desbloqueado a pessoa que eu sempre fui, mas que nunca havia tido a oportunidade de ser. Pela primeira vez em décadas, talvez pela primeira vez em minha vida inteira, eu era respeitado, admirado e, acima de tudo, eu me respeitava e admirava a mim mesmo. 2 semanas. Apenas 14 dias haviam se passado desde aquela noite de terça-feira em que Almeida havia saído pela porta e desaparecido da vida de Juliana completamente. 14 dias que pareciam 14 anos, repletos de silêncio, de mensagens não respondidas, de um vazio que preenchia cada cômodo daquela casa que agora Juliana sabia que não era realmente sua. As crianças perguntavam constantemente sobre o avó. Lucas acordava de pesadelos chamando por seu nome. Sofia havia deixado de falar quase completamente, caminhando pela casa como um fantasma pequeno e silencioso. Roberto tentava lidar com tudo, mas até ele estava afetado. Havia uma frieza em sua relação com Juliana agora, uma distância que não existia antes. E Juliana? Juliana estava destruída. Ela havia contratado um investigador particular. Não era algo que ela gostasse de admitir. Mas depois de 2 semanas sem notícias, sem saber se seu pai estava vivo ou morto, ela simplesmente não conseguia mais esperar. O investigador, um homem discreto chamado Carlos, havia custado quase todo o dinheiro que ela havia economizado. Foi Carlos quem ligou em uma terça-feira à noite, quando Juliana estava deitada na cama, ainda acordada, como havia estado todas as noites. Encontrei ele, disse Carlos sem preâmbulo. Seu pai está morando em um apartamento no bairro Vila Mariana, 15º andar de um condomínio de luxo. Juliana ficou em silêncio, processando essas informações. Há mais, continuou o investigador. Você pediu para descobrir tudo sobre ele, certo? Bem, descobri algo bastante interessante. Seu pai recebeu uma herança. Uma herança bastante significativa. 3 milhões de reais, para ser preciso, além de propriedades e investimentos. O mundo parou. 3 milhões. Juliana sentiu como se alguém houvesse drenado toda a cor do seu corpo, deixando-a apenas um casulo vazio. Seu pai havia recebido 3 milhões de reais. Naquele período em que ela estava desesperada, naquele período em que ela o havia tratado como lixo, seu pai havia se tornado milionário. Depois de desligar com o investigador, Juliana fez algo que nunca havia feito antes. Digitou o nome de seu pai no Google. Os resultados foram avassaladores. Havia fotos dele em eventos sociais. Fotos dele em um restaurante 5 estrelas com outras pessoas bem vestidas, elegantes, que pareciam importantes. Fotos dele em uma galerias de arte, observando quadros com uma expressão contemplativa. Fotos dele em um café em Paris. Paris. Sentado com uma mulher que tinha um violino descansado contra sua cadeira. Em cada foto,
Almeida parecia tranquilo, feliz, completo, exatamente o oposto de como ele havia saído daquela casa. Juliana clicou em uma das fotos e leu a legenda abaixo. Era de uma matéria de um blog de estilo de vida. Almeida Ferreira, empresário e colecionador de arte, envernissagem de artista emergente. Ferreira é conhecido por sua sensibilidade para detectar talentos artísticos antes do mainstream. Empresário. Colecionador de arte. Estava tudo lá, em detalhes, para qualquer um ver. E Juliana havia visto a vida inteira um homem que era tudo isso. Mas havia escolhido vê-lo como um fardo. Naquela noite, ela mergulhou no colapso completo. Deitou-se no chão da cozinha. A mesma cozinha onde havia jogado sopa no rosto de seu pai. E simplesmente chorou. Não eram lágrimas delicadas. Eram soluços descontrolados. Aqueles sons que vêm de um lugar tão profundo dentro de uma pessoa que parece quase animal. Roberto a encontrou ali, no assoalho frio, e tentou levantá-la, mas Juliana o empurrou. Você sabia? Perguntou ela entre soluços. Você sabia que a casa era dele? Sim, respondeu Roberto, sua voz quieta. Ele me mostrou os documentos aquela noite. Eu nunca imaginei que ele faria isso, mas ele tinha todo o direito. E você não me disse? Você deixou eu humilhar meu pai? Deixou eu jogá-lo para fora? E você sabia que a casa era dele o tempo todo? Juliana, eu tentei, começou Roberto. Você tentou o quê? Você ficou ali como um covarde enquanto eu destruía meu relacionamento com meu pai, enquanto eu destruía a vida dele. Nos dias seguintes, Juliana continuou rastreando a vida de seu pai através da internet. Era como uma obsessão, uma forma masoquista de punição. Ela via a vida que ele estava vivendo agora. As roupas caras, os restaurantes 5 estrelas, as viagens internacionais, tudo aquilo que ele nunca havia permitido a si mesmo quando estava cuidando dela. Havia uma foto dele em um museu em Barcelona, sorrindo genuinamente para a câmera. Era um sorriso que Juliana nunca havia visto em seu rosto antes. Um sorriso de alguém que finalmente havia descoberto a paz. Mas havia também uma série de fotos em um gala beneficente. Seu pai estava cercado de mulheres elegantes, homens de negócios, pessoas que claramente o respeitavam e admiravam. E em uma das fotos, havia uma mulher específica, a mesma mulher com o violino. Ela estava olhando para Almeida de uma forma que fez Juliana entender que seu pai havia encontrado companhia. Havia encontrado alguém que o apreciava. Aquela foi a gota que derramou o copo. Juliana correu para o banheiro e vomitou, seu corpo rejeitando aquela verdade cruel. Seu pai não apenas havia sobrevivido sem ela, ele havia prosperar. Ele havia florescido. E ela estava aqui, presa àquela casa que havia descoberto não ser dela, com um marido que a desprezava silenciosamente, com crianças que choravam pela ausência de sua avó e com a culpa destruindo-a por dentro dia após dia. Late naquela noite, Juliana chegou perto de ligar para o número de seu pai. Seus dedos tremiam sobre o telefone. Ela digitou os números, deletou, digitou novamente. Mas como ela poderia justificar o que havia feito? Como ela poderia olhar para o rosto de um homem que havia se tornado tudo o que ela nunca acreditou que ele pudesse ser? Sabendo que havia tentado destruí-lo, ela colocou o telefone no criado mudo e deitou-se na cama, encarando o teto. Entendo finalmente e completamente a magnitude de seu erro. Levou 3 semanas inteiras para Juliana reunir coragem suficiente. 3 semanas de noites mal dormidas, de ver aquelas fotos de seu pai vivendo uma vida que ela nunca havia imaginado, de ouvir Lucas perguntando constantemente quando a avó voltaria. 3 semanas de se torturar com a compreensão completa de seu erro. Mas foi uma ligação de Sofia que finalmente a moveu. A menina havia perguntado com aquela lógica simples que apenas as crianças possuem. Mãe, por que a gente não vai pedir desculpas para o vovó? Na escola, quando a gente faz algo errado, a professora diz que desculpas fazem a gente se sentir melhor. Naquela tarde de domingo, Juliana vestiu Sofia e Lucas com roupas limpas e bem cuidadas. Ela mesma se arrumou, colocando um vestido simples que havia trazido quando era mais jovem. Não queria parecer rica. Não queria parecer como alguém que estava tentando impressionar. Queria parecer como uma filha arrependida.
O endereço do apartamento havia sido anotado por ela centenas de vezes, em pequenos papéis que ela depois rasgava em pedaços, como se negasse a realidade de tudo isso. Mas desta vez, ela havia memorizado: Avenida Paulista, número 2847, apartamento 1501. O táxi demorou apenas 20 minutos para chegar até lá, mas para Juliana, pareceu uma eternidade. Seu coração disparava cada vez mais conforme se aproximavam do endereço. Seus dedos tremiam enquanto ela pagava o motorista e descia com as crianças. "Mãe, onde é aqui?" perguntou Lucas, observando o prédio imponente na sua frente com olhos grandes e curiosos. "É onde o vovó está morando agora, querido", respondeu Juliana, sua voz fraca. Sofia apertou sua mão. "Mãe, você está com medo?" Sim, Juliana estava com muito, muito medo. Entraram no saguão do prédio, que era elegante demais, sofisticado demais. Um segurança os parou, mas quando Juliana mencionou o número do apartamento, ele fez um gesto para que subissem. O elevador acelerou, subindo os vários andares, e Juliana sentia como se estivesse subindo para o local de seu julgamento final. Quando chegaram ao 15º andar, ela reuniu toda a coragem que lhe restava, segurou a mão de ambas as crianças e bateu na porta. Por alguns segundos, nada aconteceu. Juliana sentiu esperança de que talvez ele não estivesse em casa. Talvez ela pudesse simplesmente deixar um bilhete e ir embora. Mas então, a porta se abriu. O homem que estava na porta não era o Almeida que Juliana conhecia. Bem, era. Mas era e não era ao mesmo tempo. Ele usava uma camisa de linho azul claro que parecia ser feita sob medida para seu corpo. Calças de um tecido fino em um tom bege perfeito. Sapatos italianos que provavelmente custavam mais do que a roupa inteira de Juliana. Seu cabelo havia sido cortado de uma forma que realçava seus traços. Havia um relógio de ouro em seu pulso. Mas não era apenas a roupa. Era a forma como ele se mantinha em pé. Era a confiança absoluta em seus olhos. Era a aura de alguém que havia descoberto seu próprio valor. Almeida congelou quando a viu. Seu rosto mudou passando por vários estágios. Surpresa, confusão, talvez um pouco de dor. "Juliana", disse ele, sua voz calma, mas carregada de emoção. Ela não conseguiu dizer nada. Seus pulmões pareciam ter se contraído. Seu corpo inteiro começou a tremer. Vendo-o assim, elegante, seguro, vivo de uma forma que ela nunca havia visto, tudo ficou real. Tudo ficou terrível. "Oi, vovó!" gritou Lucas, tentando correr para abraçá-lo, mas a mão de Juliana o segurou. "Espera, querido", disse ela, sua voz quebrando. "Espera um minuto." Ela olhou para Almeida novamente, e suas pernas simplesmente cederam. Juliana caiu de joelhos bem na porta do apartamento, seus pulmões incapazes de respirar adequadamente. "Pai", sussurrou ela. "Pai, eu sinto tanto. Sinto muito. Muito mesmo." As lágrimas começaram a descer seu rosto de uma forma descontrolada. Ela havia vindo preparada para implorar, mas não preparada para sentir tudo isso. O remorso, a vergonha, a compreensão completa e devastadora de como havia tratado este homem que a criou. "Eu sou uma pessoa horrível", soluçava ela. "Você é uma boa pessoa. A melhor pessoa. E eu o humilhei. Eu o degradei. Eu o fiz se sentir como lixo quando você sempre foi digno de respeito e amor." Sofia, vendo sua mãe desabar, começou a chorar também. Mas Lucas, com aquela simplicidade de criança, aproximou-se de Almeida e colocou sua pequena mão em sua perna. "Vovó, você volta para casa agora?" perguntou ele, sua voz esperançosa apesar de toda a tensão do momento. Almeida ajoelhou-se, seu rosto ao nível de Lucas. E por um momento, só havia aquele homem, aquela criança, e o amor que transcendia toda a dor que havia sido causada. "Sim, vovó está aqui", disse Almeida suavemente, abraçando Lucas. "Vovó está aqui agora." Mas seus olhos encontraram os de Juliana, que continuava no chão,
os ombros sacudindo de soluços incontroláveis. E naquele olhar havia algo que Juliana reconheceu. Não era perdão fácil. Era algo muito mais complicado. Era a possibilidade de perdão, mas apenas se houvesse entendimento completo do dano que havia sido causado. Almeida convidou Juliana para entrar. Não foi um convite quente ou afetuoso. Foi prático, como se ele estivesse convidando um cliente para uma reunião importante. Juliana se levantou do chão, ainda tremendo, enquanto Lucas e Sofia corriam para explorar o apartamento, maravilhados com o tamanho e a elegância do lugar. "Venha", disse Almeida, apontando para a varanda. Eles saíram para o ar fresco da cidade. As luzes da tarde começavam a acender lá embaixo, transformando a rua em um mar de cores. Juliana permaneceu em silêncio, observando aquela vista extraordinária que seu pai podia desfrutar todos os dias. "Você sabia que eu tinha dinheiro?" perguntou Almeida sem preâmbulo. "Não", respondeu Juliana, sua voz ainda fraca. "Não até depois que você saiu. Não até que descobri sobre a herança." "E se eu tivesse dito? Se você tivesse sabido que aquela casa era minha, que eu havia trabalhado décadas para pagá-la?" Juliana não conseguia responder, porque a verdade era que não teria mudado nada. A sopa ainda teria sido jogada. Os nomes cruéis ainda teriam sido gritados. A humilhação ainda teria acontecido. "Você não teria me tratado diferente", continuou Almeida, como se pudesse ler seus pensamentos. "Mas talvez você nunca tivesse se sentido tão confiante para me humilhar daquela forma." "Pai", começou Juliana, sua voz quebrando. "Eu sinto muito. Desculpa não é suficiente, eu sei. Nada que eu diga será suficiente. Mas eu preciso que você entenda que aquele momento foi o pior da minha vida. Não porque você saiu, mas porque eu entendi, naquele instante, o tamanho da pessoa horrível que eu havia me tornado." Almeida permaneceu em silêncio, observando a cidade. "Quando você saiu", continuou Juliana, "Lucas acordava gritando seu nome. Sofia parou de falar. Roberto e eu, nós não conseguíamos nem nos olhar nos olhos. E você sabe qual era a parte mais difícil? A parte mais difícil era saber que você tinha razão. Que tudo que você fez, tudo que você sacrificou, havia sido visto por mim como um fardo, e não como um presente." Lágrimas continuavam descendo pelo rosto de Juliana. "Descobri sobre a herança e senti alívio", continuou ela. "Porque pensei que talvez você estivesse feliz, que talvez você tivesse encontrado paz. Mas então vi aquelas fotos, vi você em Paris, em Barcelona, em todos aqueles lugares, e entendi que você não apenas sobreviveu sem mim, você floresceu, e isso machucou mais do que tudo." "Por quê?" perguntou Almeida, virando para encarar a filha pela primeira vez. "Por que machucar você que eu tivesse encontrado felicidade?" "Porque eu queria que você sofresse", admitiu Juliana, a voz dela quase inaudível. "Eu queria que você perdesse tudo e entendesse como era estar no lugar que eu o coloquei. E quando descobri que você havia ganho tudo, fiquei furiosa. E depois fiquei com inveja. Inveja de que você tivesse conseguido ser feliz sem mim." Almeida respirou profundamente. "Juliana, eu preciso ser honesto com você. O dinheiro não apagou nada. A herança foi um presente de minha tia. Mas ela não apagou aquela noite. Ela não apagou aquela sopa queimando minha pele. Ela não apagou aquele momento em que meu coração se partiu ao deixar você." "Eu sei", respondeu Juliana, chorando ainda mais. "Eu sei disso agora. Eu vivia pensando que se você tivesse dinheiro, que se você tivesse conseguido se vingar de alguma forma, então tudo estaria bem. Mas não está bem. Nada disso está bem. Você é meu pai, e eu o joguei fora como se você fosse lixo." Almeida virou-se completamente para Juliana agora, e pela primeira vez desde que ela havia chegado, sua expressão mudou. Não foi perdão. Ainda não era perdão. Mas foi compaixão. "O que você quer de mim?" perguntou ele. "Por que realmente você veio aqui?" "Para saber se você ainda me ama", respondeu Juliana, sua voz quase quebrando completamente.
Para saber se há alguma chance de você me perdoar. Para saber se eu posso ser a filha que você merecia ter tido o tempo todo. Almeida colocou a mão no ombro de Juliana. Eu nunca parei de amar você, mesmo quando meu coração estava partido em 1000 pedaços. Mesmo quando você me humilhou na frente de 30 pessoas. O amor não desaparece, Juliana. O que desaparece é a confiança. O que desaparece é a inocência. Então não há volta? Perguntou Juliana desesperada. Não disse isso, respondeu Almeida, suas palavras cuidadosas e medidas. Disse que precisamos entender o que foi quebrado antes de podermos reconstruir. E o que foi quebrado aqui foi fundamental. Mas as pessoas podem mudar, as pessoas podem aprender. E talvez, apenas talvez, nós possamos construir algo novo, algo melhor. Algo baseado em verdade e respeito, e não em obrigação ou ressentimento. Lucas apareceu na porta, segurando a mão de Sofia. Vovó, você quer brincar com a gente? Perguntou ele inocentemente. Almeida olhou para o netinho, depois para Juliana, que ainda estava aos prantos. Sim, respondeu Almeida. Vovó quer brincar. Quando ele se levantou para ir com as crianças, Juliana ficou para trás na varanda, observando a cidade novamente, finalmente compreendendo completamente o tamanho do dano que havia causado e o caminho longo que teria que percorrer para repará-lo. 3 meses se passaram desde aquele domingo em que Juliana havia aparecido na porta do apartamento de Almeida. 3 meses de mudanças lentas, cuidadosas, deliberadas. Não havia sido fácil. Longe disso, mas havia sido necessário. Almeida havia estabelecido limites claros desde o início. Ele receberia Juliana e as crianças nos fins de semana. Eles poderiam vir ao apartamento, e ele as levaria para atividades especiais, museus, parques, restaurantes onde Lucas e Sofia nunca haviam estado. Mas ele deixou explícito. Ele nunca mais moraria na casa de Juliana. Aquele capítulo havia se encerrado, e não seria reaberto independentemente das circunstâncias. Por quê? Havia perguntado Juliana naquele primeiro mês, quando ainda esperava que as coisas voltassem ao normal. Porque o normal foi o que nos levou até ali, respondeu Almeida com gentileza, mas firmeza. Você estava acostumada a ter a gente ao seu redor sem ter que valorizar. Eu estava acostumado a sacrificar sem ser reconhecido. Precisamos de uma dinâmica diferente. Precisamos aprender a nos respeitar como indivíduos, não apenas como membros de uma família. Juliana havia chorado quando ele disse aquilo. Mas desta vez, suas lágrimas pareciam diferentes. Não eram lágrimas de alguém que estava perdendo, mas de alguém que estava finalmente entendendo. Almeida contratou um advogado. Não para processar Juliana, como ela havia temido desesperadamente, mas para formalizar um novo acordo sobre a casa. Juliana poderia continuar morando ali, mas pagaria um aluguel justo. Um aluguel que ela podia facilmente pagar com seu salário, mas que a obrigava a reconhecer que nada era garantido, que nada era uma dádiva. Roberto havia encarado aquela mudança com algo que pareceu alívio. Sem o peso de um sogro descartado na casa, sem a culpa de ter permitido aquela humilhação, algo havia mudado nele também. Ele e Juliana começaram a ir à terapia de casal. Não porque Almeida pediu, mas porque ambos compreenderam que precisavam entender como haviam chegado a um ponto onde alguém podia jogar sopa no rosto de outro ser humano. Lucas e Sofia, porém, tinham sido os que mais se transformaram. As crianças agora passavam cada sábado com seu avó. Almeida as levava para aulas de arte, para pianista, para caminhadas em parques. Ele as ensinava coisas que nunca havia tido tempo para ensinar antes. A observar o mundo com curiosidade, a questionar, a sonhar grande. E mais importante, ele as ensinava que as pessoas merecem respeito, que há consequências para nossas ações, e que o amor verdadeiro não significa tolerância infinita. Sofia, que havia parado de falar por semanas, havia recuperado sua voz. Mas era uma voz diferente agora, mais forte, mais confiante. Ela perguntava a Almeida sobre a vida, sobre seus sentimentos, sobre como ele havia encontrado força para sair daquela situação. Porque percebi que a gente não faz serviço a ninguém quando nos permitimos ser invisíveis, explicava Almeida à sua neta. Nem a nós mesmos, nem àqueles que amamos. Lucas, por sua vez,
Havia encontrado em seu avô um modelo diferente de masculinidade. Um homem que chorava quando estava triste. Um homem que admitia seus medos. Um homem que escolhia dignidade sobre conveniência. Uma noite, quando estava pondo Lucas na cama no sofá-cama do apartamento, o menino perguntou: "Vovó, você ainda ama minha mãe?" Almeida ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta com a seriedade que ela merecia. "Sim", respondeu finalmente. "Amo sua mãe, mas amor é diferente do que você pode estar pensando. Não é aquele sentimento que faz a gente aceitar qualquer coisa. Amor de verdade significa também respeitar a si mesmo. Significa estabelecer limites. Significa reconhecer quando alguém nos machuca e decidir como vamos responder a isso." "Então você perdoou ela?" perguntou Lucas. "Estou perdoando", corrigiu Almeida. "Perdão não é um interruptor que ligamos e desligamos. É um processo. É escolher, todo dia, não permitir que a raiva consuma a gente. Mas perdão não significa que tudo volta a ser como era. Significa apenas que a gente segue em frente." Quando chegou o Natal daquele ano, Almeida recebeu Juliana e a família no apartamento. Preparou uma ceia elaborada, decorou com cuidado, criou um ambiente onde todos pudessem se sentir bem-vindos, mas também respeitados. Enquanto comiam, Juliana olhou ao redor da mesa. Seu pai elegante e confiante, seus filhos felizes e seguros. Roberto finalmente em paz consigo mesmo. E algo dentro dela se cristalizou. "Pai", disse ela, interrompendo a conversa, "eu quero que você saiba que está tudo bem agora. Não porque tudo tenha voltado a ser como era, mas porque eu finalmente entendi que o que era não era saudável." Almeida a observou, esperando que ela continuasse. "Eu passei tantos anos acreditando que sacrifício significava amor", continuou Juliana. "Que você deveria servir a mim porque eu era sua filha. Mas agora entendo que respeito e dignidade são mais valiosos que qualquer obrigação. E você me ensinou isso não através de palavras, mas através de ações." Almeida estendeu a mão sobre a mesa e apertou a de Juliana. Não foi um gesto completo de volta ao passado. Foi um gesto de reconhecimento de um novo presente. "Você é bem-vinda aqui", disse Almeida. "Sempre. Mas como filha de alguém que finalmente aprendeu a se amar, e como avó de crianças que estão aprendendo que amar não significa sacrificar sua própria dignidade." Naquela noite, enquanto Juliana e sua família voltavam para casa, Almeida ficou na varanda observando as luzes da cidade. Havia perdido uma família, mas havia ganhado algo muito mais precioso, a si mesmo. E talvez, apenas talvez, começava a construir algo novo com Juliana. Não aquela relação antiga baseada em expectativas não ditas e ressentimentos acumulados, mas algo novo. Algo baseado em verdade, respeito mútuo e na compreensão de que as pessoas merecem ser vistas e valorizadas pelo que são, não pelo que podem fazer pelos outros. A história de Almeida e Juliana não teve final de conto de fadas, mas teve final de crescimento, e talvez aquele fosse o final mais valioso de todos.